Bom, pessoal, dando continuidade ao que nós tínhamos visto na aula da semana passada, da última sexta-feira, acho que foi a última aula desse curso, a gente tinha visto a questão os conceitos bem iniciais sobre fundamentos de corrente alternada, né? Então, hoje, dando continuidade, na aula passada, então, a gente tinha visto a expressão básica senoidal, onde que ela trabalhava com o seguinte: ela trabalha basicamente com V de t, que é a tensão instantânea, é igual a tensão de pico, né? O valor máximo da minha tensão, vezes o seno de ômega t. Entretanto, não tinha esse mais ou menos. Obviamente, pessoal, que na equação não vai ser mais ou menos que vai aparecer. Vai ser não vai aparecer os dois, no caso. Vai aparecer um ou outro, né? De acordo com o ângulo. Mas esse ângulo aqui, que pode chamar de delta também, né? Gama, ou dependendo da letra grega que for utilizada, mas mais esse ângulo de fase que for utilizado, nesse caso estou usando o delta, que é o ângulo de fase da tensão ou da corrente. Tá? E o t é o instante de tempo. Então vai ser sempre ou mais ou menos. É que pode ser um ou pode ser outro. O que, que isso significa basicamente? Então eu tenho uma defasagem ali. Significa que nem sempre a tensão ou a corrente senoidal vale zero no instante de tempo t igual a zero. O que, que acontece? Nesse caso aqui, quando t era igual a zero, ficava seno de zero, que é zero. Só que se o t é igual a zero nessa equação aqui, agora eu vou ter mais esse ângulo aqui. Então, nem sempre eu posso ter, que nem nesse caso aqui, ó, eu tenho depois do zero aqui, do tempo, do, aqui está em graus, mas do tempo igual a zero, né? Que até essa parte ela se refere também ao tempo, né? Então, no tempo igual a zero, então eu tenho, ela não está exatamente nesse ponto. A mesma coisa acontece aqui. Então aquele ponto, aquele ângulo que tem ali, a gente chama ele de ângulo de defasagem, tá? Esse ângulo aqui é o ângulo de defasagem que eu tenho. Vale tanto para um sinal de uma tensão quanto para o sinal de uma corrente, ok? Bom, então nem sempre então as tensões valem, basta ver as figuras A e B aqui, então eu tenho essas figuras A e B. Bom, o que, que acontece? Ó? Nesse primeiro caso, aqui, ó, no caso da tensão ocorrente da figura ao lado, o ângulo de fase é negativo. Por quê? Imaginem que aqui é o zero, o tempo igual a zero. Isso aqui é importante ter uma forma que vocês vão associar. Então, ó, se aqui o tempo é igual a zero, o tempo passou, né? Então quer dizer que para isso aqui começar, para esse ponto aqui começar, ele começou depois que passou um tempo. Então a gente diz que ele está atrasado. Então, é uma forma de onda atrasada, porque a nossa referência sempre vai ser o zero, tá? Nossa referência é sempre o zero. Então, ele começou depois que o zero começou. Então, ele está atrasado, tá? Se ele começar antes, a gente vai dizer que ele está adiantado. Nesse caso aqui, pelo gráfico que foi feito, a gente tem uma forma de onda que é 200 seno de 628 menos π quartos. Menos π quartos quer dizer o quê? Que é 45 graus, tá? E é comum a gente encontrar dessa forma aqui, ó, dessa forma em graus. Só que detalhe, isso aqui é radianos e isso aqui está em graus. Então, quando eu for somar, tem que tomar cuidado, porque eu tenho que utilizar um ou outro. Eu não posso simplesmente ignorar e somar aqui. Por exemplo, quando t for igual a 1, aí eu boto aqui 628 menos 45. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que passar, ou eu passo 45 para radianos, ou eu passo isso aqui para graus. Mas por que é feito dessa forma? Porque depois a gente vai ver que tem uma representação, que é a representação de fasores, representação fasorial, em que a gente olha simplesmente para esse ângulo, a gente representa o sinal baseado nesse ângulo para enxergar a defasagem, por exemplo, que tem entre a minha tensão e a minha corrente em um circuito elétrico. Então é por isso que a gente acaba convencionando e utilizando bastante esse formato aqui. Bom, pode falar.
Isso. Para fazer a soma sim. Para fazer a soma sim. Tu vai ter que, por exemplo, se eu pedir, calcule a tensão no instante de tempo tal. Aí vai ter que fazer a conversão. Em geral, a gente faz alguns exercícios desse tipo de calcular, mas o nosso principal foco depois em circuitos é saber onde é que vai estar essa defasagem. Porque o comportamento do circuito elétrico ele depende muito desse fator de defasagem aqui, desse ângulo. Então, por isso que a gente acaba deixando isso aqui, por exemplo, 45 graus, porque a gente vai fazer umas representações fasoriais e aí a gente tem como saber exatamente, 45 graus vai estar em determinada posição, 90 graus é aqui. Então, depois em circuitos acaba facilitando. Mas sim, tem que fazer essa conversão mesmo. Quando, quando o, o começo da nossa senoide, a nossa referência, ela começa antes do zero, então ele está começando antes do nosso zero aqui, então a gente diz o quê? Que ela está adiantada. No caso da tensão ou corrente da figura ao lado, o ângulo de fase é positivo, mais π quartos. Então, ou seja, se fosse mais 90, esse pico aqui, ó, ele estaria exatamente aqui, tá? Então, nesse caso aqui, a gente está trabalhando com 45 graus. Aqui é a mesma coisa, então, né? É uma forma ou outra. Só que aqui está começando. Só que tem que tomar muito cuidado, pessoal, porque a gente tende a sempre pensar que o que está à direita do zero, até pelo fato da reta dos números positivos e negativos, a gente tende sempre a pensar que essa daqui, ó, que começa depois do zero, ela vai ficar positiva, né? Porque está na frente, pensando na questão de uma escala da reta dos números. Só que lembre-se que a gente está falando com relação a tempo. Então, na verdade, é o começo. Se ela começou depois. O tempo se passou para chegar daqui até aqui. Então, ela está atrasada. Tentem pensar assim, como uma forma. Porque é comum a gente fazer um pouco essa confusão. Tá? Então, só para destacar aqui, antes eu não tinha lido, né, que podemos dizer que essa forma de onda aqui estava atrasada. O semiciclo começa à direita da origem. E essa nova aqui, ela está adiantada. Então, por quê? O semiciclo positivo começa à esquerda da origem. Fazendo um exemplo rapidinho aqui. Então, a gente tem uma fonte senoidal, 200, V ficou maiúsculo ali, mas é minúsculo, V igual a 200 seno de 377 menos 25, alimenta o resistor de 5 ohm. Tá? Bom, na letra A, o valor de pico. Bom, a gente sabe que V de t é igual a V de pico vezes o seno de ômega t menos o ângulo volts, ok? Então eu sei que o V de pico direto é igual a 200 volts. Frequência angular, frequência... peraí, que eu tô com problema na tela. Já congelou? Só um pouquinho. Tá, beleza. Tava, Karina, mas eu volto aqui, deixa eu parar de compartilhar e vou retornar novamente. Eu vou voltar a compartilhar. Obrigado, pessoal. Vamos ver se vai... ver se vai aparecer para vocês aí. Aparece para vocês na minha tela? Voltou? Beleza. Beleza, show. Tá. Bom, vamos de novo então. Bom, pessoal, seguinte, ó. Então, eu tenho uma fonte de tensão senoidal, 200 seno de 377 menos 25, alimenta um determinado resistor. Aí só para lembrar, então, a questão da equação senoidal, né? V de t é igual
AV de pico, seno de ômega t, nesse caso aqui, menos delta. Por que o menos? Porque está menos ali, então não fica com mais ou menos, fica com um ou outro. Na primeira pede o valor de pico da tensão. Isso aqui é bem fácil, né, pessoal? Porque basicamente é só ir retirando da própria equação, né? Da própria função. Então, o meu V de pico é igual a 200. A gente sabe que nosso é 200 volts. A frequência angular é o W, né? É igual a 377 radianos por segundo. O ângulo de fase, aqui é sempre importante, eu peço que vocês sempre tomem cuidado, que a gente coloca delta é igual a 25 graus. Pode pôr o menos aqui na frente, mas sempre escrever aqui, atrasado ou adiantado, de acordo com esse ano. Isso é muito importante a gente tomar esse hábito por causa da questão do depois lá principalmente em circuitos. A frequência da tensão da fonte, aí quando eu quero fazer isso aqui eu estou me referindo à frequência em Hertz, então eu sei que o ômega é igual a 2πf, então F vai ser igual a 377 divididos para 6,28. É aproximadamente 60 Hz. Ok? Na letra E, pede o período. A gente sabe que a frequência, o período é o inverso da frequência, então, que o período é igual a 1 sobre a frequência. Então, vai ser igual a 1 sobre 60. É igual a 16,67 milissegundos. Bom, a tensão da fonte vale zero antes ou depois de t igual a zero? Bom, esse aqui basta a gente ver. O seguinte, ó, vale antes ou depois? Depois, né? Porque está atrasado, né? Então, se eu já cheguei à conclusão de que o ângulo é negativo, então eu posso dizer, após pois está atrasado. Também posso pôr assim, delta negativo. Ok? Bom, a F foi feito. O valor da tensão da fonte no instante t é igual a 3 milissegundos. Quando eu peço o valor no instante, quer dizer que eu quero calcular o valor instantâneo. Bom, aí eu tenho, então na G, que o meu... Na G, então, eu tenho o seguinte, que eu tenho. Pá. 200. Escrever a função aqui. Menos 25. Okay? Eu quero saber quando t for igual a 3 mili. Então, t é igual a 3 milissegundos. Tá? Bom, se o meu t é igual a 3 milissegundos, o meu v de 3 milissegundos vai ser igual a 200 vezes o seno de 377 vezes 3 vezes 10 dá menos 3,
menos 25 volts. Então, o meu V de 3 milissegundos vai ser igual a 200 vezes o seno 377 vezes 3 CESP na menos 3 1,31 menos 25 volts. Aqui é que tem que tomar cuidado, pessoal. Por que tem que tomar cuidado? Porque eu estou trabalhando com unidades aqui distintas. Eu estou trabalhando com radianos e com graus. Tá? Aí até vou... Isso aqui é muito importante tomar cuidado. Ou vocês poderiam ter passado e fazer sendo já em radianos, ou podem converter da forma como vocês acharem melhor. Eu vou fazer aqui a conversão para graus. Então, eu sei que 1π é igual a 180 graus. Se eu quisesse fazer do 25, bastava eu colocar 25 igual a tantos radianos. Mas agora eu quero fazer para graus. Então eu boto 1,131 igual a x. Então, x vai ser igual a 180 divididos para 1π. 1π eu já posso colocar 13,14, né, pessoal? Cento e oitenta vezes 1. Sessenta e 84,83 graus. Então, o que acontece? Acontece o seguinte. Seno de 64,83. Como eu tenho essa defasagem aqui, né? Menos 25. Então, V de 3 milissegundos vai ser igual a 200 vezes o seno vezes o seno de 64,83, 39,83. Isso vai ser igual a 200 vezes o seno de 39,83 vezes 200. Já gosto de botar a resposta final, 128,1. Então, vai ser igual a 128,1 volts. Então, nesse instante de tempo, dentro da oscilação da minha onda senoidal, o meu valor instantâneo, então, da G é igual a 128,10. Bom, o valor da corrente no resistor no instante de t igual a 11 milissegundos, aqui a gente vai pensar o seguinte, a gente nem entrou ainda nessa parte da parte de circuitos, mas um resistor é um dos componentes, ele é um componente passivo total no circuito, em que ele simplesmente, eu posso representar lá como se fosse a lei de Ohm. Tá? Então eu posso pensar o seguinte, que I é igual a V
sobre R, ok? Então eu tenho, mas qual é a minha tensão no momento? No momento eu pego a equação completa da tensão. Então, 200 seno de 377 vezes T ok, menos 25 sobre o valor da resistência. Qual é o valor da resistência? Ah, diz que é uma resistência de 5 ohms. Tá? Como o resistor é simplesmente um número aqui, é a mesma coisa que eu vou fazer o quê? 200 divididos para 5. Tá? Eu pego simplesmente essa parte aqui, ó, e vou ter então igual a 40 seno de 377T menos 25. Essa aqui seria a equação senoidal da minha corrente. Essa seria a equação que eu estaria utilizando para a minha corrente. Tá ok? Bom, feito isso, eu hoje não consigo mostrar para vocês o simulador por causa do problema da minha conexão. Eu não estou conseguindo fazer com que ele carregue. Mas na próxima aula, já quando trabalhar circuitos, eu posso até mostrar que, na verdade, fica lá o valor da minha corrente, o valor de pico da minha corrente e o valor de os valores tanto da minha corrente quanto da minha tensão. Tá, bom, mas eu não terminei aqui ainda, né? Porque eu queria o valor da corrente no instante t igual a 11. Então, eu tenho a equação da corrente. Então, agora aqui, para esse circuito, eu tenho o meu I de t é igual a 40 seno de 377. Aquilo que eu falei na aula passada, a frequência não vai mudar. No resistor, essa questão do ângulo aqui também não vai mudar. Depois a gente vai ver que outros componentes do circuito isso aqui muda. E aí, então, é corrente, né? Então, é amperes. Agora eu vou calcular a corrente no instante que for 11 milissegundos. Então, é 11 milissegundos. Então, eu vou ter 40 seno de 377 vezes 11 vezes 10 na menos 3, menos 25. Aí eu tenho que seno 13, 11. Quatro vírgula 14,7 menos 25. Sempre lembrando que essa parte aqui está em radianos, então eu vou ter que fazer a conversão. Mesma coisa, um π igual a 180, 4,14 é igual a x. Então, x isso é igual a 4,147 vezes 180 sobre 3,14. 4,1
0,47 vezes 180. 746 divididos por 3,14. 237,73 graus. Então eu vou ter o seguinte: o meu I de 11 milissegundos aqui vai ser igual a 40 vezes o seno de quem? Agora eu substituo, então dá 237,73 menos 25. Então vai ser igual a 40 seno 237,73 menos 25, 212,73. Se eu fizer o seno disso daí, seno de 212,73 vai dar menos 0,54. Então eu vou ter 40 vezes menos 0,54. 0,54 vezes 40, 21,6. Nesse instante, amperes. Ok? Mas por que deu negativo? Olha, pessoal, porque nesse... Opa, faltou menos aqui, né? Porque nesse instante da onda, nesse instante de tempo, se nós formos imaginar a senoide, ela está num momento na parte de baixo aqui do eixo. Então, nesse instante de tempo, ela está passando num intervalo abaixo. Por isso que ela está negativa. Ok? Seguinte. Vamos adiante. Alguma dúvida? Tranquilo? Isso. Na verdade, com os exercícios acaba dando uma ajuda mais, né? Porque essa questão da equação senoidal, de substituir valores, de identificar se está adiantado, está atrasado, é bastante no exercício mesmo e tudo mais. Ok? Beleza. Bom, pessoal, então a gente falou ali da questão do sinal estar adiantado, do sinal estar atrasado. Tem um fator que a gente gosta muito de utilizar na parte de corrente alternada e quando trabalha com essa parte de corrente alternada, que é a questão de defasagem angular. Principalmente aqui entre senoides, tá? Então, o que acontece? É comum eu vou comparar uma em relação à outra, tá? E aí eu posso fazer essa comparação pegando o momento do pico delas, ou eu posso pegar o ponto, porque se elas estão na mesma frequência, eu só posso comparar coisas que estão na mesma frequência. O que é a defasagem? É a distância que tem entre elas. Então, podemos dizer que as ondas estão defasadas quando as formas de onda cortam o eixo das abscissas em pontos diferentes. O eixo X, onde que elas cortam? Por exemplo, o nosso eixo X em pontos diferentes aqui, né? Pensando no gráfico, né? Então, essa aqui corta nesse instante, essa aqui. A gente sabe, então, que se essa, por exemplo, a da esquerda aqui, deixa eu só pegar o contador aqui. Essa que está em azul, né? Ela começou antes do zero, então a gente sabe que ela está adiantada. Então, ela está adiantada, ela está mais 45. Essa daqui, ela está atrasada, então ela começou menos 45. O que é a defasagem? Se uma começou mais 45 e outra começou menos 45, então quer dizer que a defasagem entre elas é de 90 graus. A distância entre elas em graus, poderíamos dizer assim. Ó. Então aqui, ó, o pico dessa aqui acontece em 45 graus, ali, ó, ângulo de 45. Essa daqui acontece em 135.
Então, a gente tem uma defasagem de 90 graus. Então, ó, VA atinge o valor máximo positivo primeiro que a tensão VB, tá? Que somente atingirá o valor máximo 90 graus após este caso. Então, nessa situação, o que a gente pode dizer, então? A tensão VA está adiantada de VB em relação a VB em 90 graus, então eu posso dizer que VA está adiantada em relação a VB, ou a tensão VB está atrasada em relação a VA, tá? Por quê? Por que ela está atrasada? Porque ela demora mais para atingir o pico. Isso aqui que é muito comum a gente fazer a confusão, porque a gente olha para essa figura e acho que até pela nossa característica natural de ver as coisas indo da esquerda para a direita, a gente vai olhar e pensar que isso aqui fosse uma corrida, né? Fosse uma corrida em termos de distância, né? Isso aqui já percorreu mais, está na frente, né? Só que não é a referência, não é isso. A referência nossa é tempo. Então, qual que atingiu o pico? Qual que atingiu o pico primeiro? A que atingiu o pico primeiro foi essa daqui. Tá? Então, é com relação ao tempo. Então, às vezes, é muito comum a pessoa acabar fazendo esse tipo de confusão. Então, preste bastante atenção a isso, ou encontrem formas em que faça, talvez, sentido na cabeça de vocês, de como que eu posso meio que tá adiantado, mas porque é natural a gente fazer um pouco essa confusão de olhar para essa onda aqui. Eu particularmente, às vezes eu tenho que parar e pensar, não. Aí eu sempre volto assim, qual que é com relação ao tempo? Qual que atingiu o pico primeiro? Azul atingiu o pico primeiro. Ela, ó, passou-se um tempo e ela atingiu o pico primeiro. Então ela está na frente, ela está adiantada. Ela é mais rápida, tá? Não, tipo assim, para atingir aquele pico, tá? Então, por isso que a gente diz que está mais 45. Os termos está adiantada, está atrasada, eles dependem da referência, né? Se eu disser, então, por exemplo, que o VB está atrasado, tá? O VB é o que está em vermelho, né? Então ele está atrasado, ou eu posso dizer que o VA está adiantado. Isso aqui vai fazer bastante sentido e vai melhorar também quando a gente vê os fasores, porque os fasores a gente representaria simplesmente assim, ó. Fazer aqui, adiantando já. Essa aqui está mais 45, né? Então a gente imagina um eixo imaginário aqui, do zero. Então uma está mais 45. Por exemplo, aqui está em azul. Deixa eu só apagar aqui. Fazer o zero de referência aqui, meio tortinho, mas tudo bem. Aí eu sei que o meu VA ele está mais 45. Então se aqui é o 0 graus, então eu penso assim, que aqui seria 90, né? Então aqui é 45. Esse ângulo aqui é 45 graus positivo, pensando que a gente está girando nesse sentido. E o menos 45 seria para baixo. Que seria o menos 45. Tá? Bom, a distância entre esse ângulo e aquele outro, entre essas duas setinhas aqui, que depois a gente vai ver que são os fasores, essa distância aqui é 90 graus. Isso é a defasagem. E essa representação, que é a representação que a gente vai utilizar. Essa aqui, para nós, na parte de eletricidade, é como a gente representa uma senoide. A gente vai acabar representando uma onda senoidal dessa forma. Então eu vou olhar só para esse ângulo, por isso que esse ângulo é extremamente importante. Tá? Eu vou olhar para esse ângulo e aí esse tamanho disso aqui depois a gente vai ver se vai ser o valor de pico ou vai ser o valor eficaz, que é uma outra grandeza. Então a gente tende sempre a querer simplificar essas operações matemáticas. A mesma coisa quando a gente trabalhar com números complexos. Não sei se vocês já trabalharam com a matemática os números complexos, né? Aqui a gente vai acabar utilizando números complexos. E por que a gente vai utilizar números complexos? Na verdade, a gente vai utilizar os números complexos para eles nos facilitarem o desempenho de algumas atividades. Então, por mais que possa, mas como assim que os números complexos era bem complexo, às vezes até certo ponto, né? Mas é extremamente comum na parte de eletricidade nós utilizarmos desses recursos para que a gente possa então resolver e ter soluções mais rápidas, ok? Bom,
Valor médio, né? É outro dado que é importante. Então a gente viu essa questão de defasagem, agora a gente vai ver o valor médio. Só um momentinho aqui, pessoal. Botei. Com relação ao valor médio, tá, pessoal? Então nós vimos essa questão da defasagem e agora a gente vai dar continuidade falando da questão do valor médio. O valor médio, o que é o valor médio, né? Esse termo de valor médio também vocês vão ver bastante em eletrônica no terceiro ano. E ele está relacionado muito a uma média que uma determinada carga ou que um determinado dispositivo consegue fornecer a um equipamento, tá? Então, o valor médio é a média aritmética dos valores instantâneos calculados no intervalo de tempo ou período. Para isso, então, a gente determina a área formada entre a curva e o eixo dos tempos e divide essa área pelo período. Então, é aplicado muito em retificadores eletrônicos. O que acontece, né? Por exemplo, se a gente olhar para esse nosso gráfico aqui, né? Então, nesse gráfico aqui, é um gráfico, ele poderia estar se repetindo dessa forma. Então, isso aqui era como se fosse só um ciclo desse gráfico, ok? Como se fosse um ciclo. Ah, mas esse gráfico está todo torto. Bom, não importa. Qualquer sinal, desde que esse sinal aqui se repetisse aqui do lado, ele é alternado. Então, a gente está imaginando que isso aqui é um ciclo, tá? Então, eu tenho aqui apenas um ciclo. Então, eu tenho um ciclo aqui, tá? Eu sei que aqui é 2. Então, o que acontece aqui, né? Eu sei que aqui ele tem um valor de pico daquele instante ali, eu poderia dizer que é 2. Tá? Vamos imaginar. Então, o primeiro caso ali é 2. No segundo é 1. Então, vou somar tudo. Mais 1. Aqui, menos 1. Então, é mais 1, menos 1, menos 1 novamente. Estou pegando sempre essa janelinha aqui, ó. Janelinha aqui, depois essa daqui, depois essa daqui, essa, essa e essa. Alguém falou alguma coisa? Pamela, levantasse a mão? Não? Ok. Bom, então eu tenho aqui, ó, 2 mais 1, menos 1, menos 1. Então, 2 mais 1, menos 1, menos 1, mais 3, mais 2. Quantos eu tenho aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Como se eu estivesse fazendo a média, né? Então, na primeira prova eu tirei 2, na segunda eu tirei 1, na terceira e na quarta eu fiquei devendo nota. Um exemplo só, né, pessoal? Fiquei menos 1, na quinta eu tirei mais 3, na outra eu tirei mais 2. Ah, eu quero saber minha média. Ah, vou dividir pelo número de notas que eu tenho, né? Então, isso aqui seria divididos por 6. Tranquilo? Então, se eu fizer a soma aqui, né? Se eu corto esse menos 1 com esse menos 1 com esse 2, então
obrigatoriamente eu tenho 1 mais 3 mais 2, então eu tenho 6 sobre 6, que é igual a 1. Então a minha média é 1. Então eu posso dizer que o meu valor médio é 1. Tá? Então a forma poderia até encaixar aqui, ó, e verificar, ó. Por que dá 1, né? Porque se eu encaixar esse pedaço aqui, ó, se eu pegar esse pedaço aqui, exatamente esse pedaço aqui, e encaixar ele aqui, ó, ok, tá? Aí eu pego esse pedaço aqui e encaixo aqui, como se fosse um Tetris, e eu tenho então que é toda essa região abaixo que ficaria, por isso que a média é 1, tá? Bom, então, só que se a onda for exatamente igual, pessoal, por exemplo, que nem esse caso aqui, eu tenho uma parte de cima exatamente igual à parte de baixo. Então, eu tenho a parte de semiciclo positivo e semiciclo negativo. O valor médio é 0. Então, a grandeza de valor médio para nós aqui, por exemplo, em corrente alternada, eu vou ter uma área positiva, uma área negativa. O módulo da área 1, ou seja, o tamanho da área 1 é igual ao tamanho da área 2, então os valores. Então eu tenho que uma área líquida de 0, uma área líquida de 0. Por quê? Porque é a soma das duas. Então a média. Portanto, as grandezas alternadas senoidais simétricas possuem valor médio nulo. Então o valor médio, que aqui no caso aqui, esse VM aqui na verdade é VP, né? Porque aqui está usando VM, mas é de pico, né? Então o que acontece? Esse valor médio é 0. Bom, obviamente que essa grandeza para nós é importante que a gente saiba que ela é 0 e que a gente não vai utilizar ela em fins de cálculos e considerações. Quem vai trabalhar bastante com a parte de valor médio é a parte de eletrônica. Para nós aqui, é importante vocês saberem que o valor médio é igual a 0 e que, então, o valor daquele 220 que a gente tem, por exemplo, na nossa residência, ele não está associado ao valor médio e nem ao valor de pico. A gente vai ver que ele está associado ao valor eficaz. Bom, aqui eu tenho exemplos de ondas senoidais não simétricas, então aqui ó, que é o que vocês viram lá em eletrônica, então quando eu tenho circuitos que têm a capacidade de fazer isso, então eu pego um sinal alternado e jogo eles de determinada forma, tá? O valor médio para nós, então, se nós considerarmos uma onda simétrica, isso que é importante de frisar, o valor médio é igual a 0. Bom, aí entra um valor que talvez para nós aqui em corrente alternada seja o valor que a gente tem que estar mais atento, porque o valor eficaz de uma função. O valor eficaz, então, é o valor que está então, associado aos nossos 220, quando a gente trabalha em tensão alternada, por exemplo, pensando no ambiente residencial. O valor eficaz das grandezas alternadas. Então, o valor eficaz de uma função representa a capacidade de produção de trabalho efetivo de uma grandeza variável no tempo entre as excursões positivas e negativas de uma função. Está diretamente relacionado com a potência dissipada em um resistor pela passagem da corrente alternada por ele. Então essa grandeza ela está associada então à capacidade de produzir trabalho efetivo. Então a gente geralmente relaciona ele com um resistor e seria o seguinte: supondo que por um resistor circule uma corrente alternada com valor médio igual a 0, então a gente viu que o valor médio é igual a 0. Mesmo assim, o resistor aquece. Por quê? Pense no chuveiro elétrico da residência de vocês. Por ali, o valor médio da corrente que passa é 0, porque a corrente que passa na residência de vocês lá é uma corrente alternada. Então, o valor médio é 0. E mesmo assim, haverá uma dissipação de potência. Mesmo assim, ele aquece. Então, tem geração de calor por efeito Joule. Por quê? Porque circula uma corrente elétrica, não importando o sentido dessa corrente. A corrente alternada, a gente sabe que os elétrons vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam, né? Mas não importa, os elétrons estão passando. E o passar o elétron
pelo dispositivo é o que faz com que ele transforme energia elétrica em energia térmica. Não importa o sentido, se é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. O que importa é que está passando. Então, mesmo que o valor da corrente média ali seja zero, existe uma dissipação então, de calor ali. Então, e tem um fenômeno que está acontecendo, mesmo uma corrente zero. Tá? E esse daí está associado ao valor eficaz. Então, quando a tensão possui, a gente sabe, pelo que a gente estudou até agora, lá em eletricidade 1, por exemplo, vocês estudaram, você sabe que tensão vezes corrente é potência, né? Por mais que mais adiante a gente vai ver que isso não é bem assim, né? Mas tudo bem. A gente sabe então, a gente aprendeu lá, que P é igual a V vezes I, né? A gente viu no nosso exemplo aqui que uma tensão alternada produz uma corrente alternada, tá? Bom, só que o que acontece se eu multiplicar uma pela outra? Então, quando a tensão possui um valor negativo, a corrente também possui um valor negativo, né? Então, negativo com negativo vai dar o quê? Sempre positivo. Então, se vocês olharem para esse gráfico aqui, eu vou pegar uma outra cor aqui. Se vocês olharem para esse gráfico aqui, ó, aqui está o eixo X. Tá? Reparem que a tensão e a corrente, ó, aqui as duas estão para cima, né? As duas estão para cima. Quando eu multiplico uma pela outra, me dá o P. Cada ponto, eu posso multiplicar cada ponto. Ponto por ponto. Ah, qual é a tensão nesse ponto? Ah, multiplico por essa. Qual a corrente nesse ponto? Qual a tensão? Multiplico e encontro. Ah, nesse ponto aqui, é zero. Então não tenho potência. Só que quando elas são as duas negativas, negativo com negativo dá o quê? Positivo. Então, mesmo se a gente for analisar, o que acontece? Portanto, em um valor de potência positivo. Ó, da curva de potência, observa-se que vai ter um valor médio da potência dissipada pelo resistor, mesmo estando submetido a um valor médio nulo. Isso que é interessante destacar. Ó. Porque se eu pegar essa área da potência aqui, ó, que está para cima, aqui, ó, essa área aqui, ela está positiva e eu não tenho ela negativa para anular, conforme eu falei ali antes do valor médio. Então, o que é importante destacar, pessoal? Que um valor de tensão alternada e corrente alternada eles produzem um valor de potência médio. Por mais que eu não tenha tensão média, a minha tensão média seja nula e a minha tensão média aqui seja nula e a minha corrente média seja nula, a multiplicação instantânea da minha tensão e da minha corrente me produz uma potência média. Tá? Então, quer dizer o quê? Eu tenho produção de calor, mesmo quando ela está no semiciclo negativo, porque é produção de trabalho. Então, o valor eficaz, uma coisa que é muito importante na ciência, que o valor eficaz ele está associado, então, ele vai estar associado a uma realização de um trabalho. Tá? Então, aqui é uma multiplicação de duas senoides. Se eu multiplicar duas senoides, como que fica o comportamento? Reparem que os valores negativos aqui, se eu multiplicar esses dois valores negativos, vai ficar positivo. Ok? Bom, desse modo, o valor médio da tensão e corrente não é adequado para o cálculo da potência em corrente alternada. Não adianta eu pegar, porque 0 vezes 0 é 0 e eu tenho um valor de potência. Então, como que eu posso, através de um valor de tensão e corrente, determinar minha potência? O melhor é utilizar o valor eficaz. Tá? Ok? O valor eficaz, o que vem a ser, então, o valor eficaz? O valor eficaz de uma tensão ou corrente é o valor da tensão ou corrente contínua. Então, o valor eficaz de uma tensão ou corrente alternada é o equivalente, é o valor da tensão ou corrente contínua. Então, seria o seguinte, se eu pegasse, se fosse possível, eu tirar da residência de vocês a tensão alternada e colocasse lá uma bateria, uma fonte de corrente contínua. Essa fonte de corrente contínua, ela teria que ser de 220 volts, tá? Contínua. Então, o valor eficaz
é o valor da tensão ao corrente contínua que produz no resistor a mesma dissipação de potência, que é a tensão ao corrente alternada. O valor eficaz também é conhecido como valor RMS. Por que é valor RMS? O valor RMS ele é um valor em que ele faz a média quadrática de todos os pontos de uma senoide. Então, ele vai pegar todos os pontos de uma senoide e vai fazer o valor eficaz. Tá? Como que se calcula o valor eficaz? Obviamente que a gente não vai ficar calculando o valor eficaz, mas em termos de matemática, seria o seguinte. Eu basicamente vou fazer com alguns pontos aqui mostrando para vocês. Eu não vou fazer o cálculo, eu vou... Deixa eu... Imagine que eu tenho lá, dentro de ter uma ideia de uma senoide, eu tenho esses pontos aqui. Okay? Então, que aqui seria o meu eixo. Não precisa. Bom, vamos dizer que aqui então vocês podem ver que tem, por mais que tenha desenhado todo torto aqui, né? Tem um leve formato de uma senoide. E o que seria, bom, essa equação, né? Primeiro, o que a gente pegaria? A gente pegaria cada um desses pontinhos vermelhos aqui, ó, o VI, isso aqui o VI significa cada pontinho desses. Eu pegaria esse pontinho e elevaria ao quadrado, tá? Então, cada um desses pontinhos eu elevo ao quadrado. Depois eu somo todos eles. Então, eu somo esse daqui, eu somo esse daqui, somo esse, somo esse, somo esse. Somo todos esses pontos. Então, eu elevo ao quadrado e depois somo, tá? Depois que eu somo todos eles, eu divido pelo número de pontos. Então, nada mais é do que uma média, né? Concordam? É simplesmente, só que é uma média em que eu estou elevando ao quadrado. Tá? Então, por isso que está associado ao quadrático. Então, é como se eu estivesse fazendo, que nem a gente fez na média anterior, só que elevando ao quadrado. Então, eu multiplico aquele valor por ele mesmo. Então, eu elevo aquele valor ao quadrado e depois eu somo todos. Depois que eu somar todos, eu divido pelo número desses pontos. Até aí, média, só que elevando ao quadrado. E aí eu tiro a minha raiz. Isso me dá o valor eficaz. Tá? Eu vou disponibilizar para vocês, ainda essa semana, um videozinho curto, onde que eu faço um cálculo desses de valor eficaz. Então, eu vou estar fazendo um cálculo. Eu não quis fazer aqui porque eu queria avançar. E como é uma questão mais de curiosidade com relação ao tema e que a gente saiba a origem de onde vem, então uma média quadrática, e esse valor eficaz é o valor, por exemplo, os 220 que tem na residência de vocês. Então, na residência de vocês, o valor eficaz é 220, mas o 220 ele vem de uma onda senoidal, em que o pico dela está em 311 volts. Tá? Depois a gente vai ver que esse 220 ele tem um númerozinho ali que a gente utiliza, que é o valor de referência, para a gente saber o valor de pico, por exemplo, da minha senoide. Claro que no caso do 220 vai ser 311, porque depois eu vou mostrar de onde vem esse valor. Mas o valor eficaz das grandezas alternadas, então, ele vem dessa média quadrática. Então, o valor eficaz é diferente de valor médio, importante destacar, é diferente, é totalmente diferente. E ele é o que nos diz que está associado à capacidade de produção de transformação de energia ou de consumo de potência em um circuito. Tá? Ele é o valor médio quadrático daquela onda. Tá? Então, o que é importante destacar? A solução da equação para o cálculo, né, do valor eficaz, resulta em que o valor eficaz, ele nada mais é que o valor de pico, aqui é o VP maiúsculo, né? Deveria estar aqui o VP maiúsculo, divididos por raiz de 2. Tá? Então, se a gente pensar
Se nós pensarmos o seguinte, ó, o valor eficaz, ou valor RMS, nada mais é do que o valor de pico divididos por raiz de 2. Se nós pensarmos que na residência de vocês, o que tem lá? O valor eficaz. Você sabe que é 220, né? Então quer dizer o quê? Que na verdade, na residência de vocês, o valor de pico é raiz de 2 vezes 220, que é igual a 311 volts. Então, na residência de vocês, uma senoide está chegando 60 vezes em um segundo, dessa forma como aqui, e o pico dela aqui, ó, é o quê? 311 volts. Tá? Então, esse é o valor máximo. O valor eficaz, então, ele é 70,7% do valor de pico, que vem a ser o raiz de 2, que é 1,41. Ok? E aqui diz o seguinte, ó, tensão eficaz. Tensão contínua que fornece a mesma potência. Então, quer dizer o quê? Se eu trocasse essa onda alternada senoidal aqui por uma fonte de tensão contínua, ou por uma bateria, ou algo que me produzisse, eu precisaria dessa tensão eficaz, dessa tensão contínua aqui. O que fornece? Esse valor, na verdade, ele é uma referência. Não quer dizer que eu tenha um valor de tensão contínua, não é nada disso. É só que a gente utiliza a tensão contínua como uma base para comparar. Bom, se eu utilizar a tensão contínua ou utilizar, por exemplo, uma resistência, tanto faz se é tensão contínua ou tensão alternada para ela. Tanto faz, né? Qual é o valor que eu ligo em tensão contínua e em tensão alternada? Bom, eu tenho que ter uma referência em tensão alternada, porque a tensão alternada ela está sempre oscilando. A contínua é o mesmo valor sempre, então eu sei o valor. Então eu tenho que ter essa referência. E essa referência acaba sempre sendo dessa forma. Então toda vez que vocês encontrarem um valor de tensão de pico, ou por exemplo, toda vez que vocês encontrarem um valor de tensão de pico, tá? Vocês têm um valor de pico, vocês sabem que o valor eficaz basta dividir o valor de pico por raiz de 2. Então, por exemplo, naquele exemplo que eu resolvi na aula, então aqui, o valor de pico da minha tensão, aqui a gente viu que era 200, né? Então eu sei que o meu valor de pico aqui, o meu VP, estava aqui, ó, 200. Tá? 200 volts. O meu valor eficaz, que a gente pode chamar de VRMS, eu particularmente gosto de botar assim, RMS, é igual a 200 divididos por raiz de 2 volts. Poderia resolver ali, encontrar 200 divididos por raiz de 2, 141. Então, o meu VRMS é igual a 141,42 volts. A mesma coisa o I, né? Eu tinha o I de pico aqui, ó, que era 40. Basta eu fazer, então, se o meu I de pico era 40 volts, o meu IRMS é igual a 40 para a raiz de 2. R$ 28,28. Vocês podem perguntar, tá, professor, mas qual que é o mais importante nesse sentido? Bom, pessoal, quando nós trabalharmos com circuitos elétricos e quando a gente trabalha com eletricidade em geral, o que importa para nós é valores eficazes. Na forma de, principalmente de motores, acionamentos, circuitos, a gente vai estar trabalhando com valores eficazes, porque a gente está sempre querendo essa questão de potência mesmo, né? Qual a minha capacidade de conversão ali de potência em um circuito, ok? Bom, aqui só dizendo, né, o gráfico de um sinal alternado pode ser expresso tanto em relação ao tempo quanto aos graus. Aqui então mostrando o que é o valor eficaz, né? É basicamente como se eu pegasse essa partezinha de superior aqui, ó, como se eu pegasse essa areazinha aqui, ó, tá?
como se eu pegasse essa areazinha e preenchesse aqui. Ó. Preenchesse aqui, uma parte aqui e uma parte aqui. Tá? E no semiciclo negativo, acontece a mesma coisa. Por quê? Porque é como se eu... Não que eu rebatesse ele para cima, mas o que me importa é sempre essa janela aqui de conversão. E não me importa o sentido. Então, é quanto que isso daqui vai equivaler, no caso, na questão da conversão. Então, eu poderia pegar e rebater ele para cima e ver quanto que seria o complemento dessa área. Bom, então aqui mostrando a questão do valor eficaz. O valor da tensão ou da corrente eficaz é o valor que produz numa resistência o mesmo efeito que uma tensão ou corrente contínua constante deste mesmo valor. Um sinal senoidal de tensão ou corrente alternada está sempre variando e, portanto, o valor eficaz é apenas uma referência matemática. É uma referência matemática de extrema importância para a gente. Aqui eu tenho um valor de referência, né? Em que ele mostra o seguinte: o valor eficaz, né, que é 0,707, o valor de pico. Esse valor médio aqui, esse valor médio até é bom desconsiderar aqui, porque o valor médio aqui ele está considerando o valor médio já considerando para se tivesse uma espécie de só do semiciclo positivo aqui, e se eu estivesse retificando essa onda que vocês vão ver eletrônica. Mas então o valor eficaz, o meu valor de pico, e tem esse termo aqui que é muito utilizado, que é o valor de pico a pico também, que é um termo que a gente acaba utilizando, que é a distância entre os dois picos. Tá? Então, característica do valor eficaz, né? Através dos valores eficazes, o equacionamento para circuitos resistivos de corrente alternada fica semelhante ao equacionamento para circuitos de corrente contínua. Por exemplo, para calcular a potência média de um resistor submetido a uma grandeza alternada, se usa essas relações. Então, vale essas relações de tensão ao quadrado sobre a resistência vezes I ao quadrado. Características também do valor eficaz, outras características importantes. Os valores de tensão e correntes indicados nos equipamentos de corrente alternada, então, por exemplo, esses equipamentos aqui que a gente utiliza nos nossos dispositivos, que a gente laboratório e tudo mais, né? Então os transformadores, geradores, motores, lâmpadas, chuveiras, são valores eficazes. Então, quando a gente olha um produto, a tensão de alimentação, por exemplo, sei lá, pega uma fontezinha aí do computador, do videogame, de qualquer coisa, ali diz, tensão de alimentação 220 volts. Valor eficaz. Valor eficaz da tensão, tá? E os instrumentos de medidas que são utilizados em corrente alternada, então, eles também fornecem o quê? Valor eficaz. Se vocês pegarem um multímetro, por exemplo, esse multímetro do meio aqui, que é um multímetro simples e tudo mais, ele vai te dar o quê? O valor eficaz. Ele vai pegar ali, ele vai, através, dependendo se for do RMS, através dos pontos que ele pega ali, então ele vai verificar os pontos e vai te dizer qual é o valor eficaz. Por mais que ele seja uma referência para nós matemática do que está acontecendo. Tá? Então, os valores de tensão que vai indicar no equipamento e tudo mais, ele é uma tensão eficaz. A alimentação dos equipamentos, o que os instrumentos nos oferecem em termos de medição também, exceto alguns casos específicos, é valores eficazes e a forma de potência também é a mesma. Tá? O que acontece? Por exemplo, se eu pegar aqui, que nem esse exemplo que eu tenho aqui. Eu tenho uma tensão senoidal de 60 Hz, 311 de pico, então eu já tenho uns valores 300, é aplicado a um chuveiro de 11, sendo o ângulo de fase igual a zero. Bom, aqui eu já consigo tirar várias conclusões. Primeiro que eu vou montar a equação senoidal dessa aqui. Então eu tenho que a minha frequência é 60 Hz, ok? O meu ômega é igual a 2π vezes f, então eu vou ter 6,28 vezes 60. 376,8 radianos por segundo. Ó, eu sei que a minha tensão de pico é 311 volts.
Se eu sei que a minha tensão de pico é 311, eu já vou primeiro aqui que eu vou escrever a equação senoidal. Diz ali que o ângulo de fase é igual a zero. Então eu posso escrever o seguinte. Já vou fazer... vou fazer já a equação senoidal, que já pede na letra B, né? Então, o meu V de t vai ser igual a V de pico seno de ômega t, mais ou menos, dependendo da situação, né, delta. Neste caso aqui eu vou ter o seguinte, que o meu V de t é igual a 311 vezes o seno de 376,8 vezes t, mais eu sei que é zero, né? Então eu já posso botar aqui mais zero, que depois eu posso retirar. Então eu sei que a minha tensão senoidal é 311 seno de 376,8 t. Isso aqui, volts. Ok? Bom, isso aqui é a minha equação senoidal. Então aqui, na verdade, já fiz a letra B. Tá? Eu quero saber qual é o valor da corrente eficaz de pico que circula no chuveiro. Bom, eu posso pensar da seguinte forma, né, pessoal? Qual é o valor eficaz da minha corrente? Da minha tensão? Eu sei que o meu valor de pico é 311, né? Volts. O meu valor eficaz, então o meu valor RMS, é 311 divididos para 2, para a raiz de 2. 311, que vai dar aproximadamente o nosso 220. 219,91. Então, 219,91 volts. Ok? Isso aqui é o valor de pico, né? É o valor eficaz. Eu quero saber a minha corrente. Tá? Eu posso fazer direto aqui, então. I vai ser igual, isso só vale para o resistor, no caso, né? 219,9 divididos, isso aqui é o IRMS, divididos pelo valor da resistência, que é 11. Então, 219 divididos para 11, 20. 20 amperes. Então, é o que eu tenho, 20 amperes. RMS de pico. Basta eu fazer o seguinte. Eu sei que, só vou botar aqui do ladinho, né? I de pico. Vou botar a equação certinho. IRMS, né? É igual a I de pico dividido por raiz de 2. Então, o meu I de pico é igual a IRMS vezes raiz de 2. Então, eu vou ter 20 vezes raiz de 2. Que vai ser igual a 28,28 amperes. Ok? Bom, se eu sei que esse aqui é o valor de pico, então eu tenho que o meu I de t vai ser igual a 28,28 seno, é a mesma frequência sempre, 376,8 amperes. Ok? Então aqui eu tenho o meu valor de pico, o meu valor eficaz, a minha equação senoidal da corrente e a minha equação senoidal da tensão. Ok? Sempre relacionando uma com a outra. E aqui a gente está ainda só trabalhando com o resistor, só para mostrar essa relação do que é o valor eficaz, o que é o valor de pico e tudo mais. Quando a gente trabalhar em circuito CA, a gente vai diretamente já trabalhar com números complexos, vai ver uma forma um pouco mais direta de resolver esse tipo de exercício.
Isso aqui é muito importante que vocês entendam essa relação do seno, essa relação da defasagem que a gente vai ter, porque isso é a base da parte de grandezas de corrente alternada. Entretanto, não é... quando a gente calcular circuitos, a gente não vai ficar usando o senoide lá, a gente não vai ficar jogando senoide para um lado para o outro. A gente vai trabalhar, a gente vai ver como a gente consegue representar isso de uma forma utilizando números complexos. Bom, a última parte, então, que eu queria mostrar para vocês é a parte de representação fasorial, tá? Em que essa parte diz o seguinte. Em matemática, então, e isso é uma coisa que é muito comum, a gente precisa ver também na parte de corrente alternada, é comum a gente fazer processos em que a gente tente aproximar ou facilitar ou conseguir analisar tanto a parte matemática quanto a parte elétrica, né? Então é a criação de processos que facilitem algumas operações que são um pouquinho mais complexas. Um deles parece ter sido pensado especialmente para análise de circuitos elétricos em corrente alternada, o chamado método de fasores ou análise fasorial. Então vamos pensar o seguinte, o que está em azul aqui é a senoide, concorda comigo? Essa setinha que vai girando aqui, ela representa cada um dos pontos, por exemplo, ó, no ponto C aqui, ó, é esse ponto aqui. Então, cada um desses pontos é um ponto da minha senoide em que eu consigo ir representando ela no espaço. Então, esse ponto C é esse ponto. Esse ponto aqui é esse ponto aqui. Esse aqui é esse ponto aqui, tá? É como se eu posso dizer o seguinte, que esse fasor, ou esse vetor girante, o fasor nada mais é do que um vetor girante, ele está nesse ponto, mas ele gira uma determinada frequência. Então, é como se, conforme vai passando o tempo, essa setinha aqui, ela vai girando, tá? Esse vetor, ele vai girando. E por isso, então, que a gente chama ele de fasor, tá? É um vetor girante para cada instante de tempo. E é extremamente importante aqui para nós, porque nós ainda vamos fazer de uma seguinte forma. A gente vai acabar utilizando o fasor, ou o vetor girante, para representar a defasagem. Então, se está no ângulo zero, qual a posição é? Uma referência que a gente tem. Tá? Então, essa representação em amarelo, ela é a representação dessa senoide. Obviamente que, bom, mas é muito mais complexo representar, né? Mas se eu sei que ela tem um determinado comportamento, basta eu representar uma setinha dessas e dizer que ela está girando a uma determinada velocidade, que eu sei que é uma senoide com uma determinada característica. Ok? Então, as tensões e correntes alternadas senoidais podem ser representadas por um vetor especial, pois ele, além de possuir módulo, dado por seu comprimento, então tem o módulo ali do vetor, corresponde ao valor máximo, por causa da direção e sentido, a gente tem o ângulo de fase, D, que na verdade aqui o D é o delta. Tem que arrumar depois aqui. Que na verdade aqui é aquele representaçãozinha. Sim. Então, as tensões e correntes senoidais podem ser representadas por um vetor especial, pois além de possuir o módulo, dado pelo seu comprimento, então que é o valor, correspondendo ao valor máximo ou eficaz da grandeza, então o comprimento da minha setinha ali, daquela setinha ali, ele vai me dizer se é valor eficaz ou se é valor de pico. Tem a direção e o sentido, dado pela fase. Então, a fase, que é aquilo, a direção e o sentido, se tá a fase se está adiantado, se está atrasado, eu posso ter pelo delta, que é aquela posição. Este vetor tem uma capacidade de girar com uma frequência. Então, esse vetor aqui, ele está girando com uma velocidade angular, que é o ômega, que também é utilizado para nós como tensão alternada. Este vetor especial, que é capaz de representar uma função senoidal, é chamado de fasor. Então, o fasor ele representa uma tensão alternada senoidal. O sentido do fasor, de giro do fasor, isso aqui é importante, eu vou deixar até marcado aqui. O sentido de giro de fasor é anti-horário, pois este é o sentido usado para ângulos positivos. Portanto, pode-se dizer que o fasor é um vetor girante. Ok?
Na figura, então, observa-se que à medida que o fasor gira no sentido anti-horário, a sua projeção no eixo vertical representa a sucessão de valores instantâneos da corrente. O comprimento do fasor representa o valor máximo da corrente, neste caso. Então, aqui, ó, esse trecho aqui é esse ponto aqui. Esse trecho aqui, ele representa esse ponto quando está em 45. Reparem que esse ângulo aqui é 45 graus. Quando está aqui, está representando 90. Quando está aqui, está em 135, 180 e assim sucessivamente até chegar lá. O comprimento aqui está dizendo que é o valor de pico. Obviamente que se eu olhar para... Vocês vão perceber que se a gente olhar simplesmente para uma setinha dessas, ou para um fasor desses, a gente vai conseguir tirar todas as informações da senoide. Todas as informações da senoide. Desde que tenha a informação dizendo se é pico ou se é valor eficaz. Ok? Então, aqui novamente então, a representação, né? Que a gente vai ver depois que tem um único ponto, que é a questão da referência. Então, o ângulo de fase, então o delta, né? O ângulo de fase delta representa o ângulo de fase inicial. Tá? Então, por exemplo, o ângulo formado entre o fasor e o eixo do tempo. Então, eu sempre vou ter um eixo aqui, tá? Que é o eixo do tempo. Por exemplo, se esse fasor aqui, ó, representado um único fasorzinho, representado nesse ponto aqui. Então, quer dizer o quê? O meu delta, ele é 90. Então, essa minha senoide, ela está adiantada ou ela está atrasada em 90 graus. Tá? Então, aqui, ó, o ângulo de fase representa o ângulo de fase inicial. Ou seja, o ângulo formado entre o fasor e o eixo dos tempos. Então, esse ângulo aqui, ó, entre esse ponto e o eixo dos tempos que está em verde. T igual a zero. Na figura, no instante t igual a zero, o fasor de tensão parte na posição mais 90. Então, o que vai importar para nós é sempre o fasor de partida. Porque o fasor de partida, neste caso aqui, está no zero. Então, eu coloco este fasor. Este fasor é o fasor mais importante para nós, que é onde que nos dá a referência de partida. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o meu fasor está nesse sentido aqui. Por que ele está nesse sentido? Porque a minha senoide ela também parte do 90 graus. Então, se ela parte do 90, eu posso representar um fasor dizendo. Então, eu olho para o fasor e eu sei, essa senoide está começando 90 graus adiantados. E, de fato, ela está 90 graus adiantado se eu pegar esse eixo de referência. Então, ó, na figura no instante t igual a zero, está em 90 graus em relação ao eixo do tempo, de modo que a expressão matemática para essa tensão é a expressão da senoide, que a gente já viu. V de t, que é o V de pico, é V máximo, que na verdade aqui não é V máximo, né? Já vou arrumar aqui, é V de pico, né? Só porque senão depois fica... Ok? Então, é V de pico, seno de ômega t mais 90. Mas por que eu sei que é mais 90? Ó, começou 90 graus antes, então está adiantado. O meu fasor representa exatamente isso. Para representar a senoide, pode-se utilizar o valor de pico e isso aqui. Com esses dois aqui, ó, então, ó, essa informação aqui e essa informação aqui, eu consigo representar esse cara aqui, esse fasor. E isso aqui já me diz a minha senoide. Quando eu fizer o exemplo, agora aqui vai ficar um pouquinho mais claro. Vamos imaginar o seguinte, ó. Imagine que eu tenho duas correntes. Uma corrente IA, 10 seno de ômega t. Não importa o valor do ômega, tá? E eu tenho uma que é 6 seno de menos 60. Então, reparem. Essa daqui começou 60 graus atrasada. Então, é menos 60. Se a gente for imaginar, então, o que a gente tem que fazer? Como que eu represento esses fasores? Primeiro, eu olho esse ângulo aqui, o delta. Tá? Então, eu olho esse ângulo delta. Qual o ângulo da primeira? É zero, né? Então, eu sei que o meu fasor
o meu fasor, ele vai estar onde? O meu fasor, ele vai estar onde? Aqui. Mas por que eu sei que está aqui? Pessoal, imaginem o plano imaginário do tempo que eu falei lá. Aqui onde está a referência, é o zero. Tá? Então, isso aqui vai ser sempre assim. Isso aqui vai ser sempre o zero. A gente sempre vai ter uma referência que é o zero. Ok? Então, eu sei que a minha tensão, ela vai estar aonde? A minha tensão, ela vai estar no zero. Ou minha corrente, no caso, né? Ela está no zero. Porque o delta é zero. Aqui, ó, é mais zero. Ó, se eu olhar essa corrente, ela está no zero também. Então, é mais zero. Então, eu sei que está no zero. Mas qual o comprimento que eu posso fazer disso aqui? Eu posso pegar tanto esse valor aqui e colocar, sei lá, posso fazer em escala, 10 centímetros, posso fazer 5 centímetros, mas eu tenho que fazer ele em escala. Ou eu poderia pegar o valor eficaz, tanto faz. Tá? Mas vamos pegando o valor de pico aqui. Se eu pegar o valor de pico, eu tenho 10, ângulo zero. Isso aqui é o que importa para nós. Isso. Eu já represento isso. Então, essa senoide que está representada assim, ela pode ser representada dessa forma aqui, com uma setinha. Mas por que ela está nessa direção? Porque é zero. E a outra? Por que ela vai estar menos 60? Ó? Porque ela é menos 60, né? Lembrando que o sentido de giro é o sentido assim. Então, para lá seria mais 60. Então, para cá seria mais 60, no caso. E para baixo é o meu menos 60. Então, por isso que eu acabo tendo, então, essa representação. Essas duas ondas senoidais, elas podem ser representadas dessa forma. Essa aqui no zero e essa aqui no menos 60. De onde que eu tirei o menos 60? Da minha informação, da minha própria onda senoidal. Ah, mas o comprimento dela, por que é 3 centímetros? Bom, porque eu criei uma escala que eu até criei, como é tudo tensão e corrente, ó, tudo corrente, ó, se uma eu criei com 5 e ela era 10, obrigatoriamente essa daqui tem que ser com 3. Assim, se eu tivesse feito com 10 centímetros, a outra tem que ser com 6. Proporção e escala. E esse ângulo exatamente representa. Então, o que acontece? Isso aqui que vocês enxergam aqui pode ser representado e escrito dessa forma aqui. Pode ser escrito dessa forma e representado dessa forma. Tá? E essa forma aqui, fasorial, é a forma que nós mais vamos utilizar. Tá? Então, tanto para circuitos, tanto para o que for. Por quê? Porque aqui eu consigo representar, por exemplo, eu poderia dizer lá, pensando em adiantamento e atraso de corrente, que a corrente IA e B está atrasada em relação à corrente IA 60 graus. Eu nem preciso olhar para a senoide para ver isso. Não preciso olhar. Aqui eu vejo que elas estão, de fato elas estão. Ó. Mas se eu olho para cá, ó, é mais fácil, ó, a 60 graus. Ok? Então, ó, nessa situação, se diz que a corrente A está adiantada de 60 em relação à corrente B, ou equivalente ao contrário, então. Isso aqui é a representação. Sempre eu vou ter que colocar o fasor e colocar isso aqui, ó, que é importante. Ó. Por quê? Porque não é um vetor, é um fasor. Isso está girando. Isso a gente está pegando em uma única janela, em um único instante de tempo para representar. Ah, importante destacar aqui o seguinte. Não sei se eu falei, ficou registrado aqui. Mas esse valor aqui pode ser tanto os valores eficazes quanto o valor de pico. Tá? Aqui, por enquanto, tanto faz. Depois, lá, quando a gente trabalhar com circuitos, a gente vai trabalhar somente com valor eficaz. Então, a gente vai trabalhar com esses valores eficazes. Essa bolinha em cima aqui significa que isso aqui é um fasor. Ok? Tá? Então, a gente vai utilizar essa representação dessa bolinha em cima para indicar que é um fasor. Então, eu sei que é um fasor que nada mais é do que um vetor girante. Tem a representação de vetor, né, que o pessoal acaba muitas vezes utilizando também. Tem até livros que acabam utilizando. Tá? Então, por exemplo, quando vai fazer lá o IA, aí tem gente que utiliza, vai ver assim, né? Que é, tá, não, mas nós aqui vamos procurar utilizar sempre esse pontinho em cima, indicando que é um fasor, que nada mais é do que um vetor, podemos dizer que é um vetor girante. Ok? Por exemplo, outro exemplo aqui. Se eu tiver duas formas de onda que estão em fase,
Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho ó, V1 e V2, ó, 200 e 100. Só uma é maior que a outra em termos de amplitude. Só que as duas estão a menos 30 graus. Como que fica a representação fasorial? Ó, uma vai estar sobre a outra, uma vai estar sobre a outra. Só que elas vão estar para onde? Ó, então, se uma tem 2 centímetros, a outra tem 4 centímetros, tá? E elas vão estar para menos 30. Por que elas estão menos 30? Aqui, ó, menos 30. Então, a representação, por isso que eu sempre digo, o que importa é o ponto inicial. O fasor, ele representa o ponto inicial da minha senoide, naquele instante após o zero, o primeiro instante após o zero. O ângulo de defasagem entre as duas é zero, né? Elas estão em fase, né? O que é ângulo de defasagem? É a distância entre eles. Assim, o ângulo de defasagem é menos 30 menos menos 30, que é igual a zero. Então, pode-se concluir, sempre que o ângulo de defasagem entre duas senoides for zero, as senoides estão em fase. Portanto, as tensões estão em fase e eu representaria dessa forma aqui. Importante destacar que essa mesma senoide, ela pode ser representada, então, dessa forma aqui, fasorial. Então, pode ser representada assim, que representa isso aqui. Tá? Então, a gente tem várias formas de representar uma mesma grandeza. Ok? Tranquilo, pessoal? Bom, essa parte de representações e tudo mais, na próxima aula eu vou começar a aula fazendo alguns exercícios dessa questão de representação fasorial, na sexta, né? Então já vai ter mais algumas atividades que eu vou estar largando dessa semana também. Essa semana a carga já é um pouco maior, então vai ter mais atividades, pessoal. É extremamente importante que vocês tentem rever um pouco sobre essa aula, tentem realizar as listas de exercícios. Eu vou estar disponibilizando até mais alguns exercícios, outras listas já vão estar saindo. É extremamente importante e é o cerne da parte de corrente alternada, os conceitos que a gente está vendo nessa aula, na próxima aula, tentar resolver as listas. Pessoal, agora eu falo bem sério com vocês. Se não fizer os exercícios, se não acompanhar, não vai dar bom, tá? Porque essa parte é a parte mais chatinha, assim, em termos, porque é muita informação, é muita relação com a matemática, é muita forma como a parte de eletricidade absorve esses conteúdos da matemática e já simplifica eles, entendeu? Então, tipo, a gente pega alguns conceitos e já tenta simplificar ao máximo. Então, a gente estava vendo uma função senoidal, agora a gente já está vendo uma representação fasorial de uma onda senoidal, e aí a gente não está trabalhando com o valor de pico, a gente já está trabalhando com valores eficazes. A gente vai entrar na parte de circuitos, que a gente vai também estar trabalhando a questão de cálculo de circuito, que nem vocês calcularam na eletricidade 1, mas utilizando a parte um pouco mais de números complexos. Então, é extremamente importante tentar resolver os exercícios, começar a comparecer em horários de atendimento e sempre que precisar aí, manda e-mail, marca um outro horário ou o que for, tira as dúvidas. Porque se deixar acumular, pessoal, é extremamente importante que não deixe isso acontecer, porque senão aí fica bem difícil. Tá ok?